Emergência global de Covid-19. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom. A mudança da classificação veio após reunião do Comitê de Emergência. A pandemia de coronavírus, que em 3 anos matou quase 7 milhões de pessoas no mundo, também prejudicou a economia e contribuiu para o aumento da desigualdade social. No Brasil, 701.494 pessoas morreram vítimas da doença. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações. É uma notícia que é boa, mas a gente tem que recebê-la com cuidado. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje o fim da emergência global por causa da Covid. Mas tem um alerta: a pandemia não acabou. Por isso, vacinação e outros cuidados são fundamentais. Pouco mais de 3 anos depois do começo da pandemia, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou: É com grande esperança que declaro o fim da Covid-19 como uma emergência de saúde global. No entanto, isso não significa que a Covid-19 acabou como uma ameaça à saúde global. Na semana passada, a Covid ceifou uma vida a cada 3 minutos. E essas são apenas as mortes que conhecemos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mundo teve 7 milhões de mortes por Covid até hoje. Especialistas, porém, apontam que o acesso desigual a testes e aos sistemas de saúde provocaram subnotificação e o número de mortos pode chegar a 20 milhões. Foram mais de 765 milhões de casos em todo o mundo. O Brasil foi um dos países mais afetados. Foram mais de 700 mil mortes e 37 milhões e 400 mil infecções pela doença. A diretora técnica responsável pelo combate ao coronavírus, Maria Van Kerkhove, que esteve em Manaus no ápice da pandemia, se emocionou ao lembrar dos profissionais de saúde e das pessoas que perderam parentes para a Covid-19. Ela disse que as mortes nunca serão esquecidas e que a OMS trabalha para que uma situação igual não se repita no futuro. Os especialistas da OMS explicam que o vírus não representa mais uma ameaça internacional e que a crise é oficialmente declarada encerrada. Porém, a Covid-19 continua sendo tratada como pandemia. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o começo da pandemia de Covid-19 e governos no mundo todo determinavam o chamado lockdown e o uso obrigatório de máscaras. Enquanto milhares de pessoas morriam todos os dias, a ciência corria contra o tempo para desenvolver a vacina contra a doença. As vacinas vieram a toque de caixa. As campanhas de vacinação moveram o planeta. As mortes começavam a cair. Com isso, o uso das máscaras deixou de ser obrigatório e pouco a pouco o mundo foi entrando na normalidade. A Organização Mundial da Saúde alerta que cuidados ainda são exigidos, já que novas ameaças pandêmicas podem surgir. As campanhas de vacinação vão continuar normalmente, assim como medidas restritivas, caso haja necessidade. Carruagem deixando o Palácio de Buckingham, um trajeto de cerca de 2 quilômetros que vai levar cerca de 40 minutos. Pontualmente, às 6h20 pelo horário de Brasília, a carruagem levando o rei Charles III deixa o Palácio de Buckingham. E aí a imagem para você. Esse é o momento também que Rei Charles deve assinar ao público nessa passagem por esses pontos que eu destacava há pouco, assim como a rainha consorte. Lembrando, rainha consorte também será coroada na cerimônia de hoje. Uma cerimônia cheia de simbolismos que vai remeter muito à memória da mãe de Charles III, Rainha Elizabeth II, mas também vai remeter muito à memória do avô de Charles III, o rei George VI, pai da Rainha Elizabeth II. E aí é o momento, então, em que rei e rainha deixam o Palácio de Buckingham, como o Diego Pavão muito bem destacava. Eles deixam o palácio pela lateral direita da rotatória, para quem está acompanhando a imagem pelo vídeo aqui conosco. E olha só, a imagem aí muito mais nítida para você. Rei Charles III ao lado da rainha Camila.
agora iniciando esse trajeto rumo à Abadia de Westminster. Tocando God Save the King agora, o hino do Reino Unido. O rei Charles vai passar então agora à esquerda do vídeo, né? Lembrando, os britânicos dirigem pelo lado contrário da via, né? Se fosse em outro país, seria do outro lado da rotatória, seria do lado direito. E agora tocando então a guarda, tocando God Save the King. Esse é um trajeto que vai terminar por volta de 6h53 do horário de Brasília. 6h53 é o horário que está previsto o rei Charles chegar na porta da Abadia de Westminster, para depois descer e iniciar a entrada às 7 horas da manhã lá na Abadia de Westminster, que é um local que é muito conhecido pela família real britânica, faz parte da história da família real britânica. É lá que são celebrados os casamentos, é lá que são celebrados as coroações. O Charles III será o 39º monarca que vai ser coroado na Abadia de Westminster. E é um local também, Carol, onde são celebrados ali, onde acontecem aquelas cerimônias fúnebres, como a gente viu no caso da Rainha Elizabeth II em setembro do ano passado. E é inclusive lá na Abadia de Westminster que estão enterrados muitas personalidades britânicas conhecidas. É o exemplo de Charles Darwin, Isaac Newton, também enterrado na Abadia de Westminster. E ali na entrada existe a tumba, seria a sepultura, na verdade, do soldado desconhecido, que é aquele soldado não identificado em guerras, que é homenageado com essa sepultura especial. Então agora a imagem aí de Charles III saindo do Palácio de Buckingham, já naquela avenida conhecida como The Mall, em direção àquele arco que vai dar acesso a uma outra avenida de Londres que liga até a Abadia de Westminster, né? Como eu disse, um trajeto de mais ou menos 33 minutos segundo o roteiro. Agora a cena esperada, que é do casal coroado, agora se apresentando ao público, né? Tanto o rei quanto a rainha com as suas respectivas coroas, as suas coroas de estado, e aí como se previa, toda a família reunida. Olhos atentos para a posição de Harry nessa foto oficial, porque ele que abdicou das suas funções como membro da família real tem de ficar um pouco afastado então também dessa foto oficial. E aí a gente vê o aceno agora do rei coroado com o seu manto, a rainha com a sua respectiva coroa. Isso sim é uma cena histórica, e isso sim a gente não vê há mais de 100 anos, porque quando Rainha Elizabeth, ainda menina, aos seus 20 e tantos anos, 24, 26, ela se apresenta como rainha, ela estava com Philip, o marido, príncipe, porque já tinha esse título da família greco-dinamarquesa dele, e Philip não tinha uma rainha, não tinha uma coroa. Agora a gente tem o rei e a rainha, ambas coroas ali sendo colocadas nas cabeças do rei e da rainha consorte, os dois acenam para um súdito. Essa é uma imagem realmente histórica que a gente não vê aí há mais de, pelo menos desde a coroação do pai de Elizabeth II, e eu estou remontando a mais de um século. E aí na esquerda, o Favale, os filhos, né? Tem realmente nada do Harry, né? William, que é o próximo na linha de sucessão, com os seus herdeiros, Kate Middleton, que, se a história permanecer, serão os próximos rei e rainha consorte, na mesma proporção aí de Charles e Camila, e a gente não tem sinal de Harry. Quer dizer, é uma das consequências da opção dele, de Meghan Markle, de se afastarem da família real oficialmente. Então, quando há um evento do tipo, eles também ficam igualmente afastados. E a gente percebe que ao longo dessas 4 horas, mais de 4 horas de transmissão, a gente falou várias vezes sobre a percepção do britânico quanto à monarquia, a popularidade da monarquia. Claro, nenhum sistema de governo, de Estado, nenhum regimento, ele é 100% unânime. Mas pela gritaria, pela excitação, pela alegria das pessoas em verem essa cena, a gente entende que existe uma parcela bastante significativa da população, mais de 50%, como já mostraram pesquisas recentes de opinião, que gostam da monarquia. E daí, mais uma vez, a gente está vendo ao vivo a história sendo escrita, uma das imagens que vai marcar pelo menos esse primeiro terço do século XXI. Perfeito.